Meus amados, é sempre um privilégio estar na igreja, é sempre um privilégio louvar, aprender, glorificar o nome do Senhor. Eu quero primeiro cumprimentar o nosso coral tão bonito. Que Deus os abençoe, sustente e continue louvando o Senhor por mais 80 anos, para a glória do Senhor. São 80 anos de história, são 80 anos de coral. Que Deus sustente a cada um dos senhores e senhoras para a glória e honra do nosso Deus. Continue com a mesma disposição, com a mesma alegria, louvando e glorificando o nome de nosso Deus. Quero cumprimentar o conjunto também, muito gostoso ver o conjunto tocando, cantando, boas escolhas de música. Está de parabéns. Que Deus esteja abençoando o seu ministério e continue louvando a Deus com a mesma maneira tão singular, na escolha de bons hinos, de bons textos, de boas músicas, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Nossa gratidão ao pastor da igreja e ao conselho pelo convite para estar com vocês nesse aniversário e pela liberdade que o Augusto me dá de trazer a palavra. Eu louvo a Deus por isso, porque agora eu posso falar qualquer coisa e ele vai ficar bem sentadinho ali, e eu agradeço a Deus por isso. Nós temos um companheirismo já de muito tempo, de muitas alegrias, muitas lutas pela Igreja Presbiteriana do Brasil, e principalmente desde o período que nós assumimos o Supremo Concílio em 2002. Estou na mesa do Supremo Concílio desde o ano 95. Em 95, por as razões históricas de nossa igreja, eu tive de assumir, eu fui eleito vice-presidente do Supremo Concílio de nossa igreja. Eu não sabia que seria eleito, nem tinha noção que seria eleito. E quando eu fui eleito, uma sexta-feira, liguei para minha esposa e disse: agora você está casada com o vice-presidente do Supremo Concílio da igreja. Ela perguntou: o que significa isso? O que vai mudar na nossa vida? Eu disse: muita coisa. Nós temos mais responsabilidade, mais desafio e mais lutas. E assim nós estamos servindo a igreja. Eu sou pai de 3 filhos, todos casados. Tenho o privilégio de ter 4 lindos netos. Neto é a melhor coisa da vida. Só sabe o valor do neto quem já tem neto. Neto é melhor do que os filhos. Porque os filhos, quando choram, a gente tem de carinhar, segurar, aconselhar. O neto não, quando ele chora, a gente entrega para os pais. Ele já passou aquela hora. Mas eles fazem de nós o que quer fazer. É uma bênção ser avô. E é uma bênção desfrutar das alegrias de ser avô. O nosso texto de estudo desta noite está no livro de Apocalipse. Nós gostaríamos de falar sobre a igreja, sobre o que caracteriza a igreja. Nós estamos agradecendo a Deus por 80 anos de história da igreja presbiteriana aqui. O que faz de nós uma igreja? Apocalipse capítulo 7. Nós vamos estudar todo o capítulo e eu gostaria de começar como nós começamos hoje pela manhã, lendo somente parte do texto sagrado, e na medida que formos desenvolvendo a mensagem, nós vamos lendo as escrituras sagradas. Quero saudar também o presidente do nosso sínodo e o presidente do presbitério que estão conosco, que Deus possa abençoá-los. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000,
da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Isacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois dessas coisas vi, e eis grande voz, ou grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. O Pai Celeste fala ao nosso coração e às nossas vidas nesta hora. Ministra para nós, para que entendamos a palavra do Senhor e a coloquemos em prática nas nossas vidas. Nós somos tua igreja, nós somos o teu povo, nós somos eleitos do Senhor, e nós suplicamos a tua orientação sábia sobre nós. Pelo teu Espírito ilumina-nos, para compreendermos e aplicarmos o texto sagrado às nossas vidas e ao nosso povo, para a glória do Senhor. Amém. Meus amados, quando nós nos deparamos com o livro de Apocalipse, cabe, como palavra introdutória, dizer que seguiremos a orientação não de uma interpretação literalista do livro de Apocalipse, de uma escatologia a ser realizada, mas seguiremos a linha de uma escatologia presente nos nossos dias. Isto é, nós cremos que os 1000 anos nós já estamos vivendo neles. Nós somos de uma linha milenista que cremos que nós já convivemos com os 1000 anos. Nós já vivemos toda a situação presente da volta gloriosa de Cristo Jesus iminente. Por isso a igreja vive diante da urgência da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Nós não cremos em colheita, primeira, nem segunda, nem terceira, como alguns pré-afirmam, e nem afirmamos que este mundo nosso vai tomar uma evolução tão grande que chegaremos ao momento que os 1000 anos vão se realizar no próprio mundo, como alguns assim criam no passado século XIX. Nós cremos, sim, que já estamos vivendo o período da volta do Senhor Jesus, como Paulo deixou bem claro a nós, quando ele olhava o mundo como já realizado, o evangelho já pregado, e ele já podia esperar que Cristo iria voltar na forma eminente dos seus dias. É bom também entendermos, à guisa de introdução desse texto, que o texto mostra muito bem a soberania de Deus no controle de todas as coisas e na segurança para a sua igreja. Por isso o texto fala dos 4 cantos da terra, dos 4 anjos, que segurava os ventos, segurava todas as coisas e controlava a terra, e controlava todas as coisas em favor dos seus, de acordo com a sua graça e o seu poder. E a partir daí, nós começaremos a estudar esse texto, olhando o que esse texto fala de igreja. O que esse texto falou para João, um homem que estava desterrado na ilha de Patmos, cego, com seus olhos vazados, queimados, sem nenhuma condição de tomar decisão, mas olhando o mundo numa perspectiva, às vezes até um pouco frustrante, e perguntando para si mesmo se a igreja iria continuar. As notícias que João poderia receber naqueles dias é que os crentes eram levados aos circos romanos, os crentes eram torturados, e ele próprio estava desterrado, estava na ilha de Patmos, cego, numa situação miserável, de total abandono aos olhos humanos. E foi neste momento que a graça de Deus atuou, e o Senhor traz a mensagem de maior conforto, de maior ânimo. Para nós, Apocalipse é uma mensagem para João nos seus dias, para os dias da igreja próximos de João e para os nossos dias. Ele fala bem de perto a nós, bem de perto a nossa realidade, bem de perto a história de nossa igreja. E por isso eu escolhi esse texto para nós glorificarmos o Senhor nos 80 anos dessa igreja. O que esse texto nos ensina? Primeiro, que a igreja do Senhor Jesus Cristo não é daqueles que decidem por ela, mas daqueles que são eleitos pelo próprio Senhor, aqueles que foram selados pelo Senhor. A ideia do selo está presente em Efésios capítulo 1, quando cada um de nós somos selados pelo Senhor, e o selo de Deus colocado em nós é o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo nos sela, nos garante,
nos garante que nós somos escolhidos por Deus e nos garante que nós somos povo eleito de Deus. A Igreja Presbiteriana crê que todo crente, salvo em Cristo Jesus, só pode afirmar que Cristo Jesus é o seu Senhor, porque o Espírito Santo trabalhou na sua vida e o levou a declarar que Jesus Cristo é Senhor nosso, para a glória de Deus Pai. Cremos e reafirmamos que todos nós somos e fomos batizados pelo próprio Deus, do Espírito Santo do Senhor. É bom que nós entendamos isso. Nós não precisamos de nenhuma outra manifestação. É o Espírito que nos leva a declarar que nós somos filhos de Deus. Eu e você, eleitos do Senhor, somos selados pelo próprio Deus. E é Deus que faz toda a obra por nós. Então você está aqui nesta noite, não por um ato seu, não por uma decisão sua, não porque você tomou o querer na sua casa e disse: eu vou para a igreja e lá estarei. Não, é porque o Espírito Santo de Deus o trouxe aqui, tomou conta da sua vida, dirige a sua vida, para que você possa glorificar a Deus e louvá-lo e saber que o Senhor é Deus, até nós selarmos todos os eleitos de Deus, toda a igreja do Senhor. 144 mil é um número figurativo, resultado de 12 vezes 12, 144 vezes 1000. O número 12 é muito interessante nas Escrituras Sagradas. Nós temos 12 tronos, olhando a igreja do Velho Testamento. Nós temos 12 tronos, olhando a igreja do Novo Testamento. A igreja só pôde continuar o seu ministério após a recomposição do colégio apostólico. Se não entrasse Matias no colégio apostólico, a igreja não continuaria o seu ministério. Quando recompõe o colégio apostólico com os 12 apóstolos, nós temos a experiência de descida do Espírito Santo. Ali inicia a nova era da vida da igreja, o novo momento da igreja, tocada pelo Espírito Santo do Senhor. E esta igreja, 24, 12, 12, vezes 1000, número completo, é o número de todos os eleitos de Deus. Em certo sentido, a igreja já está na presença do Senhor, porque para Deus não há presente, não há passado, não há futuro. Nós já somos a igreja gloriosa do Senhor, mas mais do que isso, nós somos a igreja eleita de Deus e selada pelo Espírito Santo de Deus. Mas há uma segunda coisa que esse texto tem me ensinado, e eu gostaria de colocar para os irmãos. A igreja não é só daqueles que são selados pelo Espírito Santo de Deus, mas são aqueles que são santificados, vestiduras brancas. É interessante que, se os irmãos olharem no verso 14, respondeu-lhe: meu Senhor, tu sabes, esses que estão... Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Todos nós, eu e você, temos a experiência que nós fomos lavados pelo sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja não é chamada simplesmente para dar o testemunho ao mundo. A igreja é chamada à luz de Coríntios capítulo 1, para ser santa diante do Senhor. Esse é o grande desafio de sermos igreja. A obra que Deus faz em nós é uma obra completa. O Deus que nos justifica é o mesmo Deus que nos leva à conversão pelo Espírito Santo, é o mesmo Deus que nos santifica pelo sangue do Cordeiro derramado por nós. Não por mérito nosso, mas pela vontade soberana de Deus. Eu e você fomos santificados em Cristo Jesus para servirmos a Deus e para glorificarmos a Deus, para andarmos diante do Senhor em novidade de vida. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos novas pessoas em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós somos novos irmãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja que eu pastorei é uma igreja de um lugar um pouco diferente dos outros lugares.
Nossa igreja é uma igreja que trabalha mais com situações emergentes na cidade. Trabalhamos com muitos problemas, com muitas dificuldades, com muitas lutas, com muitos grupos sociais. E muitas vezes nós temos algumas experiências tão marcantes em nossas vidas. Eu me lembro de uma senhora que um dia chegou ao conselho da igreja para ser recebida a profissão de fé. Já tinha passado pela classe de estudos da palavra, já tinha passado pela classe de doutrina, já tinha um conhecimento bom de todas as coisas, mas naquele dia ela teve um branco na sua vida. Ela entrou ao conselho, o conselho todo reunido. Nós vimos conversar com aquela querida e amada irmã. Ela começou e disse: eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: eu tenho 50 anos que eu vivi no espiritismo kardecista. 50 anos que servi no espiritismo kardecista. Estudei todas as coisas, conheci todos os movimentos. Estou na igreja agora pelo chamado de Deus. Algo diferente. Se qualquer coisa que os senhores me perguntar de doutrina, eu não sei nada de doutrina. Esqueci tudo. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para os senhores. Eu creio que Jesus lavou a minha vida. Eu sou a nova criatura. Não precisava mais nada. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho uma vida santa diante do meu Senhor. Aquilo marcou as nossas vidas no conselho. Uma mulher idosa, depois de 50 anos de espiritismo kardecista, tem a experiência profunda de uma transformação renovadora do sangue do Cordeiro que purifica todos os nossos pecados. Não há coisa que alegra mais o coração de um pastor do que testemunhos como estes. E muitas vezes nós vamos convivendo com situações como estas em nossas vidas. Certo dia entrou uma pessoa da igreja e disse: minha vida é com pedaços quebrados. E Deus tocou no meu coração ouvindo o programa de rádio de vocês. E agora eu quero estar aqui. Vocês me aceitam como eu sou? Eu disse: como você é, não. Mas como o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, sim. E Deus mudou aquela vida. Hoje uma bênção nas mãos de Deus. Nós somos homens e mulheres transformados pelo sangue do Cordeiro. Vidas lavadas no sangue do Cordeiro. A partir do momento que nós encontramos com Cristo, somos nova criatura. E esta é a história da igreja. A igreja traz uma mensagem de transformação neste mundo, de pregação neste mundo. A igreja não fala de mudanças simplesmente sociais, nem econômicas, financeiras. A igreja fala do evangelho que mexe conosco, cria em nós, pela graça de Deus, um novo ser, santificado, transformado pelo sangue do Cordeiro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que eu fui lavado. Mas o texto continua. E é interessante que o texto sagrado coloca diante de nós outra expressão: vestiduras brancas com palmas nas mãos. E eles cantavam alegremente: ao que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence salvação. Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, seja o nosso Deus, sejam pelos séculos dos séculos. São aqueles que passaram pela grande tribulação, mas cantam, louvam. O que faz de nós este povo? Porque este povo é caracterizado pela vitória que nós já temos. Em outras palavras, o que o texto queria dizer: João, você está aqui em Patmos, você está nessa situação, você está com os olhos vazados, você não está enxergando, você está vendo uma revelação dada pelo Senhor, você vai ditar essa revelação para que outros possam escrevê-la. João, você está nesses momentos da sua própria vida, mas há algo que você precisa guardar profundamente na sua vida: a vitória do Senhor. Deus tem a vitória
Você já tem as palmas nas mãos. Você é o guerreiro que vai entrar pela cidade vitorioso. E esta vitória também não é nossa, porque é Deus que persevera por nós. Isso faz parte daquilo que nós cremos, da essência que nós cremos. 80 anos de história da igreja presbiteriana, da primeira igreja de Goiânia, não é a história de 80 anos de perseverança deste grupo de irmãos, ou daquele grupo de irmãos, ou da vitória deste grupo. É a história da perseverança de Deus, do Deus que nos dá a vitória, do Deus que nos dá palmas nas mãos, do Deus que nos ensina a cantar, mesmo nas horas mais profundas de sofrimento nas nossas vidas. Na perseguição huguenote na França, quando os huguenotes eram levados para o sacrifício humano como tochas vivas na França, a história registra que aqueles huguenotes louvavam o Senhor. O texto que eles cantavam muitas vezes era o próprio Salmo 67, que foi lido hoje. Cantavam louvando a Deus. E os senhores da Inquisição, quando observavam que aqueles huguenotes estavam cantando, tomaram uma decisão cruenta aos olhos de qualquer um, em qualquer momento da história. Por que esses cristãos cantam? Por que esses cristãos são alegres? Mesmo sendo queimados como tochas vivas, sendo colocados como espetáculo para iluminar a cidade. Mesmo o sofrimento mais atroz, eles estão louvando e glorificando a Deus e cantando hinos. Ele mandou cortar as línguas dos cristãos. Então os huguenotes tiveram as suas línguas cortadas. Mas a história registra que mesmo com as línguas cortadas, o rosto daqueles irmãos que eram queimados traduzia alegria, contentamento e paz de vitorioso. Era isso que João precisaria entender. É isso que a igreja precisa entender. A igreja pode passar por qualquer tribulação, por qualquer luta, por qualquer momento, e nós não estamos isentos das tribulações que virão sobre a igreja. Eu creio que a maior tribulação que nós brasileiros vamos ainda conviver com ela é quando o evangelho cada vez mais se tornar comum no Brasil, quando cada vez mais o evangelho crescer no solo brasileiro, quando nós tivermos cada vez mais grupos de pessoas se declarando evangélicas, quando nós alcançarmos um número tão grande de uma cristianização nesse Brasil nosso, a igreja pode entrar em um comodismo, no secularismo doentio, e as suas raízes perderem a vida. Isso já está acontecendo em alguns lugares. Quando nós olhamos para o Brasil nosso, que em cada 10 casas que nós visitamos, em qualquer situação, em qualquer lugar, normalmente 6 casas e alguém que já passou pelas águas, a igreja pode começar a cruzar os braços e nós enfrentarmos um comodismo, um secularismo que vai trazer a nós a perca da visão da obra gloriosa da evangelização e do ministério que Deus tem para nós. Então, igreja presbiteriana, nós somos vitoriosos. Vamos passar por tribulações, vamos passar por momentos difíceis. Nós não sabemos o que nos espera nos próximos 50 anos de nossa história. Nós não sabemos o que nos espera no centenário dessa igreja, quando essa igreja completar seus 100 anos daqui a 20 anos. Pode ser que aqueles irmãos que aqui estão hoje vão lembrar. Olha como foi difícil, mas nós temos a vitória. A vitória já está garantida. As palmas já estão nas mãos do povo eleito de Deus. Igreja eleita, selada pelo Espírito Santo. Igreja santificada no sangue, alvejada do sangue do Cordeiro. Igreja vitoriosa na perseverança, não da igreja, mas do Senhor da igreja. E igreja que está a serviço do Senhor, hoje e para todo sempre. Razão porque se acham diante do trono de Deus, verso 15. E o servem de dia e de noite, no seu santuário,
e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. A igreja está a serviço de Deus. Meus amados, há poucos dias uma pessoa me perguntou: o senhor poderia caracterizar o inferno para mim? Como o senhor vê o inferno? Disse: o inferno é a ira de Deus presente. Mas tem alguma característica mais presente que pudesse nos ilustrar melhor do inferno? Eu disse: vou dizer para você. O inferno é o lugar onde o homem irá olhar para a sua própria vida e passar examinando a sua vida, refletindo sobre a sua vida todos os momentos, sem poder fazer nada, sem poder trabalhar. O céu é lugar de trabalho, de serviço. Não há coisa pior para o ser humano do que não ter o que fazer. Meus queridos, aqueles que são aposentados sabem disso. Possivelmente as minhas queridas irmãs, quando o seu esposo aposenta, fica muito satisfeita, meu esposo aposentou. Primeiro mês, segundo mês, é uma alegria constante, meu esposo está aposentado, agora nós podemos viajar, podemos ir aquilo. Depois de 2, 3 meses, a mulher começa a olhar e diz: meu querido, arranja alguma coisa para fazer, porque eu não aguento mais você dentro de casa. A vida vai se tornando difícil, porque nós vamos perdendo os parâmetros. Deus, ao criar o homem, Deus criou o homem para cultivar, guardar, proteger o jardim. Nós somos criados por Deus para trabalhar. E o trabalho dignifica o homem. Por isso a ideia bíblica desse texto é que nós estamos a serviço de Deus. Não só aqui, mas quando nós chegarmos também na eternidade com o nosso Deus. Cada um de nós vamos continuar servindo o Senhor de outra maneira. Nós não sabemos ainda a maneira, mas só sabemos que nós temos muita coisa que o Senhor tem para nós, para a glória dEle, para a honra dEle, para o louvor dEle. Como é bom sabemos que nós podemos servir a Deus aqui. Nós somos servos inúteis. Não fazemos nada mais que deveríamos fazer de acordo com a vontade de Deus. E aquele que se assenta no trono está sobre eles o seu tabernáculo. Nós servimos a Deus dia e noite, com cada atitude nossa, com cada ato nosso, com cada momento de nossas vidas, na nossa casa, no nosso trabalho, e aonde nós estamos a serviço de Deus. A igreja entende que qualquer coisa que você faça, você deve fazê-la para a glória de Deus. Você está servindo a Deus. O reverendo, já chamado à glória, reverendo Jenkins, que foi professor do IBEL há muitos anos, foi meu companheiro do IBEL, ele sempre perguntava às donas de casa qual o serviço mais difícil que tem em casa, e mais ingrato. E ele sempre afirmava o seguinte: quando estiver fazendo esse serviço na sua casa, faça-o para o Senhor, como se estiver servindo ao Senhor. Quando você tiver alguma coisa que você não gosta de fazer, alguma coisa que é ingrata para você, alguma coisa que você gostaria de deixar para outro dia, 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 e você não gostaria de espécie alguma de colocar as mãos, toma a decisão de fazer, para a glória de Deus, para o louvor de Deus, e sinta alegria, estar servindo ao Senhor, mesmo essas coisas tão pequenas. É assim que Paulo escreve na sua carta. É assim que Paulo coloca que todos nós, em todas as coisas, fazemos para o Senhor, para a glória do Senhor e para o louvor do nosso Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja gloriosa, igreja eleita do Senhor, selada, igreja que de fato teve as experiências da tribulação, mas teve suas roupas, suas vestimentas lavadas no sangue do Cordeiro, a obra graciosa de Deus. Igreja que tem experimentado a alegria da vitória dada pelo Senhor, da perseverança dos santos, não nossa, mas do próprio Deus. Igreja que tem compreendido que está a serviço do Senhor a todos os momentos de sua vida, mas igreja apacentada pelo próprio Senhor. O Senhor nos apacentará. Jamais terão fome, nunca mais terão sede,
não cairá sobre ele o sol, nem ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes das águas da vida, e os enxugará dos olhos toda lágrima. Não é simplesmente uma escatologia para os dias futuros, mas uma escatologia para os nossos dias. O apacentar de Deus em Cristo Jesus, Jesus Cristo como nosso pastor, é algo bem presente nas nossas vidas a cada instante. Quando nós sentimos que as lágrimas vêm sobre os nossos olhos, quantas e quantas e quantas vezes nós olhamos e compreendemos que o nosso Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, as enxuga para nós. Nas horas duras da vida, o Senhor se coloca ao nosso lado. Nos momentos mais cruéis de nossa vida, o Senhor acalenta o nosso coração. Nas dores da enfermidade e da morte, o Senhor se faz presente segurando as nossas mãos. Nos vales da sombra da morte, nos momentos em que nós olhamos e pensamos que a escassez também está presente, nós cremos que o Senhor não deixará faltar o pão em nossa casa. É como aquela viúva que pôde experimentar o milagre depois de fazer o bolo para o profeta. Elias foi extremamente ousado, muito ousado. Pediram um bolo e aquela mulher obedeceu e creu na palavra do profeta. E ela pôde experimentar como viúva de Sarepta o milagre da sustentabilidade da graça de Deus. Jamais terão fome. Há poucos dias estava lendo um artigo em que o autor faz uma nova tradução do Salmo 23. Ele fala que o Salmo 23 deve ser lido à luz do Salmo 22. Se os irmãos lerem o Salmo 22, vão compreender que mostra a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que se passou com o Senhor, apontando para a morte de Cristo Jesus no Calvário. E quando nós lemos isso, nós vamos compreender, logo no início do Salmo 23, que começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas ele traduz esse texto dizendo: o Senhor é a satisfação, é a realização completa da minha vida. O Senhor é a realização da minha vida. Ele é o meu pastor. Ele é a razão de ser da minha vida. E era isso que João precisava compreender ali na ilha de Patmos. É ali que ele precisava ser consolado por Deus, animado pelo Senhor, guardado pelo Senhor, sabendo que a igreja continuaria o seu ministério. O Império Romano não venceria, não ia cerrar as portas da igreja. A igreja continuaria cumprindo o seu ministério. Era isso que os nossos irmãos huguenotes podiam entender quando louvavam a Deus, mesmo na hora do martírio, de serem queimados vivos. É isso que nós precisamos guardar para as nossas vidas, quando tivermos de pagar preço. Foi isso que fez dessa igreja uma igreja pujante, abençoadora e gloriosa diante do Senhor. 80 anos de história, não de uma igreja pastoreada pelos homens, mas pastoreada pelo Supremo Pastor, Jesus Cristo. A despeito dos homens, a despeito dos erros humanos, a despeito das situações nossas muitas vezes, mas o Supremo Pastor veio corrigindo todas as coisas, acalentando os corações, derramando as suas bênçãos, levando a igreja às fontes de água da vida, saciando a sede, saciando a fome, enxugando as lágrimas e fazendo da igreja uma igreja diferenciada pela graça de Deus. Igreja gloriosa do Senhor Jesus Cristo, Igreja Presbiteriana Central de Goiânia, 80 anos de história. Igreja selada pelo Senhor, isto é, escolhida por Deus. Ninguém está aqui por modo próprio, mas porque Deus o chamou, o escolheu, e o Espírito Santo está na sua vida. Se alguém te convidar, aceite o Espírito Santo, você diga: eu já tenho o Espírito Santo,
já fui batizado no Espírito Santo, eu já afirmo que Jesus Cristo é o meu Senhor e que Deus é o meu Pai. Isto é só uma declaração que eu posso fazê-la, porque o Espírito de Deus testifica o meu espírito que eu sou filho de Deus. Igreja, mais que todas as coisas, igreja lavada, santificada, não há acusação contra esta igreja, porque o Senhor é que a lavou, o Senhor que morreu por ela. Nada para nos separar deste amor glorioso de um Senhor Jesus que deu a vida por nós e com o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Igreja, mais que todas as coisas, enfrentando as lutas e batalhas na sua tribulação, mas vitoriosa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Igreja, sim, igreja a serviço do Senhor neste mundo, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, nos pequenos momentos e nos grandes momentos, no cuidar dos filhos, na educação deles, no dia a dia do lar, mas também no seu trabalho, a serviço da sociedade, mas sempre a serviço do Senhor da glória, o nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, sim, igreja consolada, animada, igreja com os olhos enxugados das lágrimas, igreja pastoreada pelo Supremo Pastor, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus os abençoe. Amém.